Boa noite a todos. Novamente, estamos aqui dando início a mais um estudo do livro Saúde Existencial. Hoje com a temática Os Diferentes Conflitos, que é um dos itens do capítulo 2 da obra. E como de hábito, vamos aqui fazer a introdução com um breve comentário de um texto do Espírito Emmanuel. Esse extraído do Evangelho de João, capítulo 4, versículo 35, e que faz parte do livro O Evangelho comentado por Emmanuel, Evangelho de João. Verdades eternas proclamam que a felicidade não é um mito, que a vida não constitui apenas o curto período de manifestações carnais na Terra, que a grandeza divina é a maravilhosa destinação das criaturas. É imprescindível alçar a lâmpada sublime da fé acima das sombras. Então vamos aqui fazermos algumas colocações para introduzir o nosso estudo dessa noite. Emmanuel aqui começa fazendo uma referência muito importante à compreensão da felicidade à luz da doutrina espírita. E ele começa dizendo que verdades eternas proclamam, deixam certo que a felicidade não é um mito, não é uma utopia, não é um sonho. Inclusive aqui fazendo uma referência ao capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, aquele capítulo Bem-aventurados os aflitos, onde tem um item, a felicidade não é deste mundo. Mas quando nós vamos ler o item, a espiritualidade deixa bem certo o seguinte: buscar a felicidade nos critérios do mundo materialista não é possível se conseguir no mundo de provas e expiações. Entretanto, buscar a felicidade em termos de consciência, de espírito eterno, é totalmente possível em qualquer mundo, em qualquer lugar. Então, por isso Emmanuel aqui coloca de forma bem clara que a felicidade não é uma utopia, um sonho, um mito. É uma realidade vista e buscada do ponto de vista espiritual. Que a vida não constitui apenas o curto período das manifestações carnais na Terra. Então, o entendimento da vida que nós somos chamados a reiteradas vezes refletir é de que a vida não começa no berço e não termina no túmulo. Mais adiante, Emmanuel diz que a grandeza divina é a maravilhosa destinação das criaturas sem exceção. É destinação de todos nós. E para que entendamos essa realidade, ele conclui dizendo: é imprescindível alçar a lâmpada sublime da fé acima das sombras. Aqui lembrando os vários aspectos que essa palavra sombras encontra nos textos do próprio Emmanuel. Sombras, aqui no sentido da névoa, como o próprio Paulo diz na carta aos Coríntios, o véu que encobre a percepção da realidade da vida por nós durante, sobretudo, o período da encarnação. Então, acima das sombras, se consegue, na busca do entendimento da vida, em termos de espiritualidade plena, e não limitadas aos sentidos físicos.
Esse é um dos aspectos da sombra. Mas também devemos analisá-la do ponto de vista íntimo. As sombras que trazemos do nosso passado reencarnatório e que enevoa, que dificulta o aproveitamento maior do conhecimento e da sensibilidade à vida espiritual que nos é possibilitado pela revelação espírita. Então, para que essas sombras sejam superadas, é imprescindível alçar a lâmpada sublime da fé. Fé que vem do conhecimento, do entendimento a respeito das leis divinas, da vida espiritual, dos objetivos maiores que a experiência encarnatória pode possibilitar a cada um de nós. Vamos, assim, dar início ao nosso estudo dessa noite, os diferentes conflitos. Como de fato iremos analisar, o fato de trazermos um passado espiritual cheio de desequilíbrios, de vícios, de conflitos mesmo, e que vem à tona na nossa presente encarnação, torna evidente o surgimento dos conflitos. E aqui nós iremos analisar aqueles que são desnecessários e aqueles que surgem face esse passado nosso e que precisam ser trabalhados, ressignificados. A parábola dos dois filhos mostra-nos a diferença entre ter conflitos e viver de forma conflitante, no nível evolutivo no qual nós estagiamos, muito distantes ainda da perfeição. Não é possível não ter conflitos, como ocorre com o filho mais novo. Vamos contextualizar o entendimento desse slide. Vejam só. A parábola dos dois filhos traz, em termos de lições que estará sendo trabalhada nessa noite, dois aspectos de conflitos. O conflito necessário e que leva à superação de barreiras e de dificuldades, como se deu com o filho mais novo. O filho mais novo que pega a herança e vai para terras longínquas. Mas depois de sofrer vários reveses e se perceber em conflitos, quando recorda-se das facilidades que tinha na casa do pai, ele, perante aqueles conflitos, toma a decisão coerente de voltar atrás para pedir desculpas e procurar reintegrar-se nas atividades que tinha antes. Mas, por outro lado, há os chamados conflitos desnecessários e que são mais complicados, que são aqueles vivenciados pelo filho mais velho, o que ficou na fazenda com o pai, e que aparentemente teria ficado por dedicação e amor, mas não era exatamente isso. Tanto não era que, ao perceber o retorno do seu irmão, emerge de dentro de si um nível de insatisfação e de mágoa profundas, originadas nesses conflitos que ele tinha com ele. E é sobre isso que nós estaremos analisando hoje. Então,
Nesse mundo de provas e expiações, não é possível não se viver com conflitos. Mas a questão é como trabalhá-los positivamente. Porém, podemos nos libertar completamente dos conflitos desnecessários, como os que ocorrem com o irmão mais velho, que leva uma vida bastante conflitante, devido ao não reconhecimento das próprias imperfeições. Essa é a grande questão. É que, normalmente, ao estar envolvidos em conflitos desnecessários, nós projetamos a causa de nossos conflitos nos outros, nas situações, nas circunstâncias. Nós não procuramos refletir sobre aquilo que nos incomoda, buscando e procurando soluções dentro de nós, sem estar responsabilizando os outros. Por isso aqui no texto diz que o irmão mais velho, que leva uma vida bastante conflitante, devido ao não reconhecimento das próprias imperfeições. É imprescindível aquela consciência de aprendiz perante a vida, que já andamos aqui comentando nesta obra, que é aquela condição aonde a virtude da humildade se faz presente e as aberturas para aprendizagem e crescimento espiritual vão se dando dia a dia. O conflito necessário é resultado da ação da consciência e surge todas as vezes que nos afastamos da lei do amor, praticando desamor ou o pseudo-amor, seja por nós mesmos, seja para o nosso próximo. Então, invariavelmente, os conflitos surgem do nosso afastamento das leis divinas. E nesse afastamento, nós atingimos, muitas vezes, aos outros, ou a nós mesmos, ou a ambos. E ele se estabelece com muitas máscaras, inclusive aquela do pseudo-amor, aonde a pessoa toma e assume atitudes profundamente egoístas, prepotentes, que lhe faz infeliz, mas ela acha que essas atitudes que caracterizam o seu comportamento é porque ela gosta dela mesma. É o chamado pseudo-amor. Ao aceitarmos o convite de Jesus, nos tornamos aprendizes da vida. Todas as vezes que o aprendiz erra ao praticar o desamor, ele deve se responsabilizar pelo erro, aprender com ele, para depois repará-lo. A aproximação natural nossa do Evangelho do Cristo, na condição de aprendiz, nos possibilita a não imediatamente alçar a perfeição. Claro que não. Mas à medida em que cai ou erra, tem a consciência e assume a responsabilidade sobre o que houve, procurando melhorar, retificar a situação. Essa posição que aqui nós somos chamados a exercer, como sendo a medida ideal para a superação dos conflitos que naturalmente surgem na nossa caminhada evolutiva. Qualquer conflito nesse sentido é sempre bem-vindo, pois faz com que percebamos
que estamos em um movimento negativo, distantes da casa do Pai. O que necessitamos é apenas reconhecer isso e retornar. Como diz Emmanuel, em mensagem que recentemente comentamos aqui, ele diz assim: que o passado nos fustigue, mas que jamais nos esqueçamos de reacender a própria luz. É uma referência bem clara de Emmanuel, que sempre é possível errarmos, cairmos, não só por fraquezas dessa vida, mas de vidas anteriores, mas que é imprescindível tomarmos consciência o mais breve do erro e reacendermos a nossa própria luz. Nos colocarmos de pé e dispostos à retificação necessária, que aqui é simbolizada pelo retorno do filho mais jovem à casa do pai, depois de se perceber em erro. O conflito necessário surge quando projetamos, o conflito desnecessário surge quando projetamos os erros para fora de nós, em outras pessoas, nas conjunturas da vida e até em Deus. Aí é que está o problema. Quando essa consciência de aprendiz da vida não é trabalhada em nós, nós vamos ter a tendência de, perante erros que cometamos, a sair procurando responsabilizar seja quem for, menos a nós mesmos. É esse o ponto da diferença. No conflito desnecessário, a criatura se percebe em uma situação desagradável, mas bloqueia as possibilidades de aprender com aquela situação, ao responsabilizar os outros, as circunstâncias, as conjunturas da vida, sem procurar em si os pontos de fraqueza ou de imperfeição que levaram àquele erro. O conflito desnecessário é uma vã tentativa de fugir à lei do amor. Diferentemente do conflito necessário, que nos encaminha de volta ao amor, o desnecessário nos distancia ainda mais da solução do conflito. Aqui, novamente, é colocado em outras palavras o entendimento dos conflitos que sempre hão de surgir em nossa vida. Os desnecessários, aqueles nos quais não nos abrimos à aprendizagem e saímos culpando os outros, as pessoas ou as situações. Já na percepção dos conflitos necessários ou que são trabalhados positivamente, se assume o erro, se percebe a imperfeição e se procura retificar. No caso do filho mais velho, que se sente perfeito, dentro do movimento de autoengano no qual ele vive, a causa do sofrimento não partia dele, mas do seu irmão mais novo, visto como uma pessoa indigna de voltar à casa paterna. Vejam, esse quadro ele é bem ilustrativo do que nós estamos aqui procurando nos aprofundar. O filho mais velho, que fica na fazenda com o pai, no momento em que percebe a chegada do seu irmão,
e do tratamento, do acolhimento com que ele é recebido, arde de inveja, de desgosto. E indiretamente dentro dele fica culpando esses sentimentos e emoções de desequilíbrio, fica culpando elas ao irmão que chegou. Aqui é uma grande lição para nós em qualquer situação que vivamos. Ao sermos alvo de alguma circunstância que nos incomoda, sempre é importante refletirmos. Por que me sinto incomodado com isso? Qual a importância que eu estou dando a isso para abrir em mim emoções de desgosto, de irritabilidade, de aversão ou de mágoa? Por que estou nutrindo esse tipo de emoção? Então, é essa a questão. Em vez de a semelhança do filho mais velho sair logo procurando o culpado, porque ele está se sentindo magoado, nós somos aqui despertados a sempre procurar ter a posição de aprendiz, de espírito em busca de melhoramento, de progresso, aberto e atento a todas as possibilidades que levem ao nosso crescimento espiritual. Todas as pessoas que se auto-enganam, criando a máscara da pseudo-perfeição, agem assim e geram conflitos desnecessários, que as distanciam muito da tarefa de autoaperfeiçoamento, pois se acreditam virtuosas. Então, o cuidado para com as máscaras da pseudo-perfeição, onde nós sempre nos percebemos com valores e virtudes que dificilmente enxergamos nos outros, onde nos percebemos com direitos, com pré-requisitos que não concedemos aos outros. E isso é todo o resultado de uma capa projetada pelo ego, pela prepotência, e que bloqueiam a percepção de situações ou circunstâncias que favoreceriam ao nosso crescimento espiritual, a aquisição de virtudes, e que, em vez de aproveitarmos para crescer, nos permitimos o surgimento da revolta, da contrariedade, da irritação. É isso que aqui nós somos chamados a atenção. Sobretudo, quando nessa obra Saúde Existencial é focado o grande império das doenças dos sentidos, que são as doenças relacionadas aos desequilíbrios emocionais. Isso que nós estamos aqui procurando compartilhar vão sendo elementos que o livro vai juntando para que construamos a saúde existencial de maneira natural, contínua, pelo nível
de percepção espiritual da vida que aqui vamos adquirindo. Então, voltando aqui ainda o texto, criando a máscara da pseudo-perfeição, agem assim e geram conflitos desnecessários. Esses conflitos desnecessários, com o tempo, são geradores de doenças, de imediato com níveis de infelicidade pessoal, onde muitas pessoas, infelizmente, se nutrem disso. Para a superação dos conflitos desnecessários, é essencial que o indivíduo se aceite como um aprendiz da vida, com o direito de errar, mas com o dever de se responsabilizar pelo erro, aprender com ele e repará-lo. Que maravilha! Isso vai fazendo com que nós acolhamos o convite de Jesus, quando diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis repouso para as vossas almas. Esse convite de Jesus é o convite para nos colocarmos como aprendizes da vida, onde o direito de errar está associado ao dever de se responsabilizar pelo erro, aprender com ele e repará-lo. É nessa diretriz que nós somos chamados a aproveitar ao máximo as situações de crescimento espiritual do nosso dia a dia. E concluindo esse item do nosso estudo dessa noite, ao agir como aprendiz, o conflito desnecessário com o seu peso que gera aflição desaparece. E a pessoa terá, como diz Jesus, o descanso para a alma, ao se responsabilizar, aprender e se possibilitar a reparação. Então, todo esse processo que, com o esforço diário que façamos, irá se tornando natural e espontâneo, redundará mais adiante no nível de paz íntima, de descanso para a alma, porque, invariavelmente, no mundo de provas e expiações, nós sempre teremos situações geradoras de conflitos. Mas trabalhar esses conflitos para o nosso crescimento íntimo é o objetivo que essa lição nos propõe. Concluímos aqui agradecidos àqueles que nos acompanharam o estudo. Se possível, compartilhem essas informações. Até o próximo estudo, uma boa noite e um Feliz Natal para todos nós.